Bem-vindo a mais um vídeo sobre os meus episódios favoritos de Batman, a série animada. Ressaltando que os episódios não estão em ordem de qualidades, estão em ordem cronológica mesmo, de lançamento. Então, simbora! Bem, eu vou começar com O Ajuste de Contas de Robin, partes 1 e 2. Este par de episódios explora o passado de Robin, o maior ajudante do Homem-Morcego. Acontece que nessa história Batman está investigando um bandido, cujo nome ele acaba descobrindo que é um pseudônimo de outro cara, que é justamente a identidade do maior responsável pela morte dos pais de Dick Grayson, o Robin. Por causa disso, Batman teme que Robin descubra e busque uma retaliação, Por isso, deixa o menino prodígio de fora da investigação. Desconfiado, Robin pesquisa no computador da Batcaverna e acaba descobrindo a verdadeira identidade do tal homem. Somos apresentados então a um flashback onde Robin relembra o momento em que perdeu seus pais, quando ele ainda era um garoto filho de trapezistas, os Graysons voadores, que durante uma apresentação no circo em que trabalhavam, viu seus pais morrerem em um acidente trágico, com as cordas de trapézio bem em sua frente. Na verdade, a corda foi cortada propositalmente por um criminoso que queria fazer uma retaliação para com o dono do circo. Como o espetáculo era patrocinado pelas indústrias Wayne, Bruce estava presente na apresentação e viu tudo. Posteriormente, fez questão de tornar-se o tutor de Dick. Um órfão sabe reconhecer a dor de outro. É justamente através da convivência com o Batman que Dick aprende habilidades táticas de luta, artes marciais, etc. e se torna o seu ajudante. Bem, o que se segue são cenas de ação e perseguição impressionantes, que culminam com Robin finalmente recuperando a razão, deixando de se vingar do homem e o entregando à polícia. Uma curiosidade é que o episódio Parte 1 ganhou um prêmio Emmy de melhor animação em 1993. Os flashbacks sobre a origem de Robin são baseados nas HQs da Detective Comics número 38 de 1940, que marcam justamente a estreia do personagem nos quadrinhos. O animador Bruce Timm já disse que chorou várias vezes com este episódio. Pássaros Idênticos. Um dos episódios mais intrigantes, com certeza, é Pássaros Idênticos, pois mostra a tentativa do vilão Pinguim de se ressocializar, ao obter a liberdade condicional após sua prisão. Herdando a característica da deformidade física da versão interpretada por Danny DeVito em Batman O Retorno, filme de Tim Burton, Pinguim aqui também é rejeitado pela sociedade. Porém, ele conquista um novo ânimo pela vida ao conhecer uma bela socialite chamada Veronica Freeland, por quem se apaixona. Ela, teoricamente, mostra muito interesse nele. O que ele mal sabia é que, na verdade, ela nunca o amou. Estava apenas o usando para utilizá-lo como motivo de escárnio público em um evento. Assim, quando descobre isso, o pouco de humanidade que ainda restava no Pinguim cai por terra e ele volta a ser o criminoso que sempre foi. Este episódio mostra a primeira vez em que um vilão do Batman tentou se regenerar. É muito tocante ver que, por pouco, Pinguim não se tornou um ser humano decente, simplesmente por ter se apaixonado pela pessoa errada. Este episódio faz a gente pensar em como pequenos gestos bondosos poderiam produzir milagres e como o tratamento fútil da sociedade pode fazer de pessoas oprimidas e atormentadas verdadeiros monstros. Não, Arthur Fleck? O Homem que Matou Batman. Esse episódio hilário conta a história de um bandido inofensivo que acredita que acidentalmente matou o Batman
durante um assalto. De fato, por acidente, durante um confronto de sua gangue com o Batman, ele chegou a tropeçar no Homem-Morcego, fazendo ele acidentalmente cair em uma câmara de gás, que explode. O que ninguém sabe é que Batman conseguiu escapar e sobreviver. Por causa de sua suposta façanha, o homem passou a ser chamado de Sid Dinamite no mundo do crime. Após ser descoberto por Coringa, Sid é colocado em uma armadilha e é levado à morte pelo palhaço do crime, que está com inveja por não ter sido ele mesmo quem conseguiu matar o Batman. Porém, Batman estava observando tudo em secreto e acaba depois salvando o homem. Após ser visto como uma grande ameaça pelo chefão do crime, Rupert Thorne, por ter teoricamente matado o Batman e ainda por cima enganado o Coringa, Sid Dinamite se vê em maus lençóis novamente. É a partir de então que Batman decide aparecer e se revelar para todos, desmontando o esquema de tráfico de drogas de Rupert Thorne. Sem dúvida, esse é um dos episódios mais imprevisíveis e desconcertantes da série. A cena em que Coringa prende Sid Dinamite em um caixão e depois o joga em um tanque de ácido chega a ser chocante pela frieza com a qual ele o faz, né? Após um hilário discurso de lamento irônico feito pelo Coringa, como eu agonizei buscando a forma perfeita de agradecê-lo por isso. Com direito a uma falsa choradeira de Arlequina, que atua como se fosse uma carpideira. Enquanto o homem vai sendo mergulhado no tanque de ácido, ainda podemos ouvir a Arlequina tocar com um assopro a canção religiosa Amazing Grace. Mais louco, impossível. Bem, o susto é apenas momentâneo, né? Porque Batman chega para salvar o homem. Ufa, se não fosse por esse final positivo, né? A cena seria pesada demais para um desenho infanto-juvenil, né? Bem, foi divertido. Quem quer comida chinesa? Chamando o médico do crime. Esse episódio conta uma história envolvendo o Dr. Matthew Thorne, que é um cirurgião que é irmão, né, do chefão do tráfico de drogas, Rupert Thorne. Ele é um respeitado médico que tem a sua licença cassada por servir eventualmente aos interesses do seu irmão criminoso sem denunciá-lo. Realmente, o Dr. Matthew Thorne estava em uma posição muito delicada. Acontece que ele precisa da ajuda da Dra. Leslie Thompson para realizar uma cirurgia em Rupert. Por acaso, Leslie é amiga de Bruce Wayne. Então não demora muito para o Batman descobrir sobre o seu desaparecimento e, portanto, vai atrás dela. Chegando no lugar da cirurgia, Batman luta contra a gangue de Rupert e ajuda o Dr. Matthew a se libertar do jugo de seu irmão. Após salvá-lo, aproveita para aparecer para ele como Bruce Wayne mesmo e perguntar a ele informações sobre o seu pai, já que Matthew era um colega da faculdade de Thomas Wayne. Um final singelo para uma história bem pesada. Arlequina e Era Venenosa. Impressionante como todos os episódios em que a Arlequina aparece como figura central são alguns dos melhores para mim. Com histórias excelentes, né, muito bem escritas. Não é à toa que a personagem caiu de vez no gosto popular, né, e se tornou aquilo que ela é hoje, ganhando até um filme solo em 2020. De todos os personagens do desenho, a Arlequina é a única que, em cada episódio que gira em torno dela, passa por uma progressão, né? Um arco narrativo. Como se esses episódios, vistos em ordem, fossem uma continuação um do outro, apesar da série ser procedural, ou seja, de cada episódio contar uma história diferente e que não tem ligação um com o outro. Talvez isso se dê por conta de que ela é uma das poucas personagens que foram criadas na própria série animada. Ao contrário da maioria dos personagens, né, que vieram dos quadrinhos, a Arlequina surgiu originalmente nessa animação, e só depois
migrou para o cânone do Batman e para outras mídias. Outros personagens que surgiram originalmente em Batman a série animada foram a policial René Montoya, o vilão Carcereiro e a vilã Roxy Rocket. Aliás, deixe nos comentários se você quer que eu faça uma série de vídeos sobre a história de cada vilão de Gotham e as principais coisas que você precisa ler ou assistir a respeito de cada um deles. Eu pretendo fazer uma retrospectiva das principais obras a respeito de cada vilão. Bem, voltando para Arlequina, como eu já falei, ao longo da série a gente vê uma evolução da personagem. Nos primeiros episódios, ela aparece apenas como uma sidekick do Coringa, em sua condição de paixão obsessiva, numa relação de chefe e capanga com o Coringa, que faz uma metáfora a respeito do relacionamento abusivo, passando por ela se sentindo mal em relação à sua própria condição e fugindo do Coringa, e depois chegando a protagonizar um episódio totalmente focado nela como vilã principal. E o episódio que faz justamente essa primeira ruptura entre a Arlequina e o Coringa é esse, Arlequina e Era Venenosa. Neste episódio, Coringa decide, por assim dizer, demitir a Arlequina. Ele simplesmente dá um chute na bunda dela. Algo bem parecido com o que acontece no início do filme Aves de Rapina. Mesmo ainda gostando do palhaço do crime, a Arlequina se vê tendo que se virar sozinha em Gotham. Durante um roubo que ela comete, ela acaba conhecendo por acaso uma outra vilã, que também estava realizando um assalto no mesmo lugar, a Era Venenosa, que acaba se tornando sua amiga e parceira de crimes. O legal aqui é que a Era Venenosa, uma das vilãs mais icônicas do Batman, pelas mãos de Paul Dini e Bruce Timm, acaba ganhando aqui um perfil de BFF, de Best Friends, de melhor amiga da Arlequina, servindo como um ombro amigo que conscientiza ela a respeito do teor tóxico da relação dela com o Coringa. Assim, Era Venenosa acaba ganhando nuances bem legais, mostrando que apesar de ser uma super vilã, ela é capaz de sentir empatia pela condição de alguém. A dependência emocional absurda de Arlequina por Coringa é tão trágica que chega a ser cômica, pois fornece momentos de repreensão hilárias por parte da Era, que não consegue entender por que raios a Arlequina se apaixonou por um psicopata. As duas acabam formando uma dupla bem dinâmica, cometendo crimes e até quase chegando a matar o Batman, que consegue depois se safar e colocá-las na cadeia, onde a Arlequina ainda sonha em estar com o seu pudinzinho. Esse episódio é bem importante na mitologia do Batman, pois estabelece a relação de amizade entre Arlequina e Era Venenosa, que depois acabou migrando para os quadrinhos, e que pelas mãos de outros autores acabou ganhando contornos de amizade colorida e de uma relação homoafetiva, até que ficasse estabelecida canonicamente a bissexualidade da personagem. PhD. Had my heart broken once or twice. Finding love is not easy. Essa louca amizade gerou muitos frutos, já que anos mais tarde, Paul Dini, o roteirista e um dos criadores da personagem e da série animada, escreveu nas HQs o arco Sereias de Gotham, uma aclamada série que é centrada no trio de anti-heroínas formada pela Arlequina, Era Venenosa e Mulher Gato. Então, esses foram os 10 melhores episódios de Batman, a série animada, segundo a opinião do Nerd Town. Fique ligado para conferir os próximos vídeos a respeito das outras fases da série do Batman. Um forte abraço e a gente se vê por aí.